Unidade 1, Texto 1. O que é filosofia? A expressão milagre grego surgiu entre os estudiosos que sustentam a tese de que a filosofia é o produto original da civilização grega. Diferentemente da história, que surgiu no Oriente e se tornou comum a todas as civilizações, a filosofia surgiu no Ocidente e é característica da forma de pensar e conhecer das civilizações ocidentalizadas. Apesar de postular uma explicação teórica da unidade da realidade e do pensamento sobre bases universais e necessárias, isto é, independentemente dos caprichos das potências divinas ou humanas, a filosofia foi inventada para atender a inquietações de ordem prática que assaltavam as sociedades gregas da antiguidade. Tais inquietações estavam associadas às circunstâncias especiais em que as polis gregas se desenvolveram, independentes umas das outras, espalhadas pelas ilhas e penínsulas do Mediterrâneo, entre o sudeste da Europa, o Oriente Médio e a Ásia Menor. Essas cidades possuíam em comum a língua e a religião, ao mesmo tempo que temiam as grandes potências militares que ameaçavam a autonomia política, de que tanto se orgulhavam. A ditadura de Esparta e a democracia de Atenas representam os dois modelos de solução política criados para assegurar, pela disciplina militar, o debate público e a participação dos cidadãos nas atividades do Estado. Essa independência, enaltecida entre os gregos, ao passo que a matemática, a geometria, a mecânica, enfim, a investigação de princípios para explicar a origem, a estrutura, a unidade e o devir de todas as coisas, sugerem o gosto pela medida, a ordem, a justiça e a regularidade observados na natureza, mas a serem aplicados também na solução dos negócios humanos. O senso comum adota as concepções de que a filosofia é uma visão de mundo, uma sabedoria de vida, e algumas vezes confunde a filosofia com a ciência, pois ambas são esforços para entender e conhecer as coisas da natureza e da cultura, segundo princípios racionais, neutros, objetivos, universais e necessários. De fato, essas opiniões são muito diferentes daquilo que os gregos chamavam de philos, amor, sophia, saber, isto é, amor ao saber. Não se trata de uma mera visão de mundo, pois o objetivo de suas investigações não se limitava a formular uma perspectiva particular, um modo grego de conceber a ordem das coisas. Também não se tratava somente de formular preceitos ou princípios para bem conduzir a vida, a fim de alcançar a saúde ou a felicidade, embora tais objetivos também constassem entre as preocupações dos filósofos da antiguidade. É verdade que entre os primeiros filósofos, a filosofia se ocupava de objetos que hoje são específicos da ciência, pois eles investigavam a physis, a natureza. Contudo, suas investigações se diferenciam do que hoje chamamos de ciência, porque eles buscavam os primeiros princípios, a unidade de todas as coisas e a razão do devir, isto é, das alterações sofridas pelos seres com o passar do tempo,
as suas origens e os fins para os quais se encaminhavam ou que deviam cumprir, conforme uma lógica universal e necessária. A ciência moderna é fruto de uma grande revolução na forma de pensar, a qual teve início no Renascimento, com Giordano Bruno, Copérnico e Galileu, tendo alcançado seu pleno êxito no século XVII, com a publicação da obra de Isaac Newton, intitulada Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Um dos resultados mais significativos dessa revolução foi justamente a conquista da autonomia pela matemática, pela física e pela história natural em relação à filosofia e à teologia. Assim, a ciência natural, inaugurada na modernidade, procura explicar os fenômenos da natureza segundo leis formuladas pela razão, mas sustentadas igualmente pelos dados da experiência. Os cientistas trabalham permanentemente para retificar as teorias de cada ciência, conforme os avanços da pesquisa, o desenvolvimento de equipamento de observação e de laboratórios mais sofisticados. Contudo, essa independência não liquidou com a filosofia. Embora esta já não possa dedicar-se, como na antiguidade, aos primeiros princípios e à unidade de todas as coisas, ela permanece com a mesma atitude que caracterizou as atividades dos filósofos pré-socráticos, isto é, duvidar das certezas estabelecidas, o inconformismo face ao óbvio e não aceitar como fundamento da verdade tão somente as palavras e os discursos das autoridades instituídas. Assim, a filosofia moderna e a atual permanece como uma atividade de investigação da verdade, mas não se ocupa dos objetos da natureza, como as ciências naturais, nem dos objetos da cultura e da sociedade, como as ciências humanas e sociais. Ela investiga os fundamentos dessas ciências, suas consequências práticas e as suas finalidades morais, éticas, estéticas e políticas. Portanto, enquanto as ciências tratam de responder às perguntas o que e como, a filosofia tenta encontrar respostas para as questões por quê e para quê.